aqui a gente tem essa palavra will, que muitas pessoas conhecem apenas com um uso, né? Que é para expressar uma ideia de futuro, certo? Então, por exemplo, se eu quiser falar, eu vou te ligar amanhã. Então, eu quero falar isso em inglês, eu vou te ligar amanhã. Em inglês fica assim, I will call you tomorrow. Tá bom? Então, eu irei, né, no futuro, te ligar amanhã. Ups, eita, nós. Amanhã. Call é o verbo ligar, tá? Então, I will call you tomorrow. Então, aqui, nesse caso, o will tá aqui para indicar que eu tô falando de uma ação futura, que eu vou fazer amanhã, né? Porém, aqui na música, o will não tá agindo como um verbo que indica futuro. Ele tá agindo como um substantivo, como uma coisa que significa vontade. Tá? Então, você já conhecia esse outro significado, né, da palavra will? Também pode significar vontade. Então, é isso que a música está falando, ó. Your will, tua vontade. Porém, é importante eu falar que essa palavra will, como vontade, né, com esse significado, não é muito comum no inglês falado, tá? Não é muito comum no inglês real, do dia a dia, em comparação com essa palavra vontade que a gente usa em português. A gente está sempre usando, né? Vontade, tô com vontade de comer um chocolate, tô com vontade de ficar em casa. Em inglês, isso não é comum, tá? Essa palavra will traz mais um sentido de algo mais formal, tá? Ela soa mais formal, até um pouco mais antigo, tá bom? Então, na verdade, se a gente quiser falar estou com vontade de fazer alguma coisa em inglês, a gente vai usar essa estrutura aqui, ó, que é feel like e em seguida um verbo com o final ing, tá? Quando a gente usa essa estrutura, a gente vai usar uma ação em seguida, né? Por exemplo, estou com vontade de comer, né? Esse comer é uma ação, é um verbo. No inglês, essa estrutura pede que esse verbo, em seguida, seja usado com o ing no final, tá bom? Não tem muita explicação, não. É simplesmente essa regrinha aí, aceita que dói menos, né? Então, vamos lá. Vamos ver um exemplo, então, dessa frase. Tô com vontade de comer chocolate. Em inglês, fica assim, ó. I feel like... Agora, aqui vem o verbo comer, né? Comer em inglês, a gente diz eat. Tá? Esse verbo aqui, eat. Porém, como eu disse, a gente tem que usar com o final ing, né? Seria o gerúndio, né? Então, I feel like eating chocolate. Isso aqui quer dizer eu estou, ou eu tenho vontade, né? Com vontade de comer chocolate. I feel like eating chocolate. Certo? Então, essa é a estrutura. Quando você quiser dizer que você está com vontade de fazer algo, feel like doing something, né? Ter vontade, né? Feel like doing something, de fazer algo. Se a gente quiser perguntar para a pessoa, por exemplo, você está com vontade, né, de sair hoje à noite? Tá com vontade de sair hoje à noite? Tá afim, né, de sair hoje à noite? A gente pode falar assim, ó. Do you feel like going out tonight? Né? Você está com vontade de sair hoje à noite? Né? Porque sair em inglês, a gente precisa dessas duas palavras juntas, tá? A gente precisa do verbo go, que é ir, e out, que significa fora. Então, seria mais ou menos tipo assim, ir para fora, né? Mas em português a gente diz sair, certo? Então, do you feel like going out tonight? Do you feel like going out tonight? Você tá com vontade de sair hoje à noite? Então, aqui a gente está vendo esse exemplo, né, de feel like em uma pergunta. Do you feel like going out? Né? Você tá com vontade de sair, certo? Então, não diga,
Não use o will para falar que tá com vontade de fazer alguma coisa, tá? Não soa legal, soa bem esquisito, tá? Aos ouvidos de uma pessoa nativa. Então, seria errado dizer assim, por exemplo, I have the will of going out, né? Tô com vontade de sair, eu tenho a vontade de sair. Não, é muito esquisito, tá? Não diga dessa forma, tá bom? Have a will, tá bom? É melhor usar feel like, tá? Então, para falar que está com vontade de fazer algo, diga feel like, mais o verbo com o final ing, tá bom? Mas, como a gente está falando da música, né, que vem da oração do Pai Nosso, já é uma linguagem mais formal, né, até um pouco mais antiga, então faz sentido a gente usar o will com sentido de vontade aqui nessa canção, tá bom?